Bom, gente, você aí de casa vai saber algumas regrinhas para utilizar o porcelanato na sua fachada. E quem vai contar um pouco, né, dessas normas, dessas regras, é o Igor Prudente, que faz muita fachada e utiliza esse material, não é isso, Igor? Isso mesmo. Em outro momento falamos sobre fachada, mas texturas nas fachadas, né? Então a gente vai falar um pouquinho hoje do uso correto, né, dos porcelanatos nas fachadas. Tem várias dicasinhas bem interessantes, fiquem atentos. Como é que a gente pode saber essa questão do porcelanato na fachada? A aplicação dele, como é que funciona? Bom, a gente primeiro tem que identificar qual é o produto ideal para colocar na fachada. A gente sabe que alguns revestimentos cerâmicos, eles não podem ser utilizados em fachada. E muitas vezes a gente acaba testemunhando isso, né? O porcelanato é um produto de altíssima resistência. É um produto para ser confeccionado no forno, ele está a mais de 1.200 graus. Então ele vai resistir a qualquer intempérie e variação térmica que a gente consegue ter em qualquer ambiente. Então ele tem um uso realmente extremamente seguro e durável. Porém, ele precisa ter umas sequências de aplicabilidade de forma correta para evitar algumas patologias que podem acontecer. Então vocês vão ver nas imagens aquelas manchazinhas brancas que acontecem muito de erupção pelo rejunte, né? Então assim, aquilo ali é fruto de muito sal que tem na argamassa. E a gente acaba, quando tem pontos de fuga de água, né, infiltração, então esses sais precisam sair de alguma forma. Então, qual é o grande problema que acontece em fachadas com porcelanato? É você vedar qualquer tipo de infiltração. Então, tem duas questões sobre isso. É você, no final, na parte inicial do porcelanato, ou você usa um granito, passando um pouco para evitar aquela penetração da água entre o reboco e o porcelanato. Ou você usa o próprio piso na meia esquadrilha de uma formazinha bem executada para evitar essa penetração da água. Se não mancha a pedra, né? A pedra não. Eu vou falar, foi até bom você falar de manchar a pedra. Mas na verdade é causar essa eflorescência, que é uma patologia que acontece. Então, assim, ou você usa um granito ou qualquer acabamento que tenha uma rigidez que evite essa penetração da água, da umidade em si, né? E a outra coisa também, nesse período do ano que a gente está adentrando agora, a gente vai começar um período chuvoso significativo. Então, às vezes, para cumprir cronograma de obra, as construtoras e mestres de obra aceleram muito esse processo. Então, não adianta fazer todo esse processo se você aplicar o porcelanato com a superfície ainda úmida. Então, vai comprometer logo mais o mesmo processo. Então, a superfície tem que estar bem seca. Então, você aplica o porcelanato. Outra dica boa é usar argamassa bicomponente, que é uma argamassa Anota aí, gente, que ela tem uma resistência muito maior e tem menos sais. Então, assim, a gente também tem algumas normas de desempenho que a gente vai falar mais na frente e a gente volta a tocar pincelando nesse assunto também. Então, sobre a fluorescência, essa dica. Para a gente evitar usando todos esses procedimentos. Tá vendo que, gente, é importante, o Igor tá colocando aqui, te dando dicas, né? Você que tá buscando reformar, você que tá já fazendo a sua reforma, é importante que você saiba desses detalhes. Até, claro, né? Você tendo um profissional, que o ideal é que você tenha um profissional para poder acompanhar, né? Tem todo esse aparato. E você também ficar ligado, porque quantas vezes a gente, né, Igor, como consumidor, a gente às vezes coloca, né, as pessoas, tem o mestre de obra, às vezes tem o profissional e essas coisas acontecem claro, você como profissional, você vai orientar, olha, compra esse tipo de argamassa, mas às vezes acontece de não ter orientado. E aí, gente, a gente vê exatamente isso que o Igor falou. E é muito ruim, porque a gente está falando de uma fachada, né? E quem é detalhista vai ver esses detalhes, né? Então, fica atento para você saber, quando for comprar um material, saber a hora que você for comprar o seu porcelanato. A gente está aqui na Casa VIP, é importante você tirar todas essas dúvidas e trocar isso com o seu profissional, porque a fachada é a entrada, né, da sua casa, é a frente da sua casa, a beleza, né, Igor? Sem sombra de dúvidas. Você tocou num ponto bem importante. A gente entende que muitas vezes, arbitrariamente, o cliente não consulta um arquiteto, então ele vai e coloca porcelanato no muro da casa dele, ele até coloca na própria fachada. A gente entende que aqui na Casa VIP a gente não teria tanto problema, porque a gente tem uma qualidade de vendedores que tem mais instrução e eles passam essa informação até quando o cliente vem sem arquiteto. Mas o ideal é sempre buscar um profissional especializado nisso.
para você ter um segmento mais seguro no processo. Mas aquele tópico que você falou sobre manchar o porcelanato não traz essa mancha. Aquela umidade, ela é protegida pelo esmalte do porcelanato. O processo do porcelanato, ele é mais, como eu falei, da questão do forno, né? Então evita trazer essa mancha para frente. Mas um piso cerâmico, acontece isso. Então se você colocar aqueles revestimentos que usa muito em banheiro, você coloca na fachada, aquela mancha do biscoito que a gente chama no fundo, ela vai para frente. Então você vai vendo o revestimento manchar. Olha então que interessante. acontece muito isso. A gente já passou por casos e a gente já viu algumas coisas assim. Eu sou muito observadora. Às vezes eu falo, meu Deus, isso aqui tá manchado. De repente é o que você falou, a cerâmica, né? Aplicou um produto, por isso que é muito importante, gente. Você ter um profissional é de suma importância para você fazer o processo todo corretamente. Você falou de normas, Igor. O que a gente pode falar de normas e segurança? Bom, a gente tem a norma de desempenho, né? Que é uma norma que todo arquiteto deve buscar para fazer sua aplicação. A gente tem responsabilidade no que a gente especifica, então é importante todos os arquitetos seguirem à risca isso. Então, se você tem algumas normas de tamanho de porcelanato, então você tem um porcelanato de 1,20 m por 1,20 m, você vai apenas usar uma argamassa, não é, vou usar um AC3 ou vou usar uma bicomponente. Isso não é o correto. Quando você tem produtos com peso maior, a gente tem que entender que aquilo ali, com o passar do tempo, pode cair. Então a gente vai no atributo da segurança. Então qual é a forma correta? Você pode usar uns pinos, leva o porcelanato para uma marmoraria, aplica uma massa plástica nas 4 extremidades e uma no centro, aplica o pino, então você vai ter uma aderência maior na fachada. Então você, além da argamassa, você usa o pino. Então veja que problemática, né? Arbitrariamente a pessoa vai na fachada da sua casa, bota lá o porcelanato, aquilo cai um dia no seu carro ou numa criança. Aquilo pode causar um acidente tremendo, né? Tremendo, Então, gente. Isso daí é muito importante. Então, por isso que é importante você vir numa loja de confiança, que você possa trocar isso com o arquiteto, né? O profissional vai estar junto com o consultor para poder, olha, isso não, Igor, não é legal, Igor, isso tem um produto novo, o Igor já está sabendo, né? Eu acho que essa troca ela é muito válida e o cliente precisa saber desses detalhes, porque nós aqui do outro lado, como consumidores, a gente não sabe desses detalhes, a gente não vive isso tecnicamente, né? Eu até falo, eu vivo esse segmento, né, todos os dias, mas a gente não sabe a parte técnica, aliás, não faz a mínima ideia como você de casa, então é muito importante você trocar isso com o seu profissional. Bom, Igor, super obrigada por passar tantas dicas assim preciosas ao nosso público. Isso, é sempre um prazer estar aqui e só dando mais uma dicasinha. Recentemente, agora na Revestir, foi lançado um produto que tira essas manchas. Procurem aqui na Casa VIP que já tem aqui já. Sério? É um removedor de fluorescência. Então, ó, aproveita que na Casa VIP tem aqui esse produto, hein? Super obrigada. Eu que agradeço.